Jaime? Jairo Jaime? Djalma. Tem mais um junto, né? Do grupo. O nome ali, Adesc. É A-D-E-H-A, Santa Catarina, a empresa. Não, eu tenho acompanhado. Boa noite a todos primeiro, né? Vocês estão aqui. Essa reunião aqui foi convidado para poder ter na Vila Nova, Padre José Carlos, onde que der na cidade para mexer. Eu tenho visto os vídeos, eles entregando direto esse trabalho da regulação fundiária. Tinha um rapaz que eu vim conversando também que fez, mas tem 125 funcionários. Então anda mais, tem mais estrutura. Eu acho que tem que acelerar mais rápido. Tem uma estrutura para medição, fazer o georreferenciamento, como é que tem topografia, enfim. O André aqui, da nossa cidade de Venceslau Braz, é do jornal Folha S, também faz parte da equipe. Também tem um outro aqui de São José, né? Também estava aqui. Quem que é o de São José? Que estava aqui junto. Está lá fora. Tem o Fábio também, que é de Venceslau. Então, na verdade, tem gente daqui, que é de cidade vizinha, está junto. Então, tem várias cidades. Então, o Salto está mais complicado. Então, aqui era a Mitra, foi doado. Tiago, de São José. Foi doado aí 40 alqueires, ou 50 alqueires, para a Santa Ana, né? Então, daí o padre não quer assinar mais. Mas a lei nova foi feita aí, a regulação fundiária, lei 13.465, 2017. 2017 para cá. E com mais de 20 anos, é isso, né? Com 20 anos que as casas estão em cima, torna legal. É um jeito rápido para regulamentar os terrenos. Então, essa lei... por que não fez lá outros tempos? Não tinha lei, ó. Então, a lei ampara fazer isso. Dá condições de fazer andar, de regulamentar. O trabalho é importante, o jeito que eles vão fazer, vai fazer o serviço e depois que vai pagar. Vai fazer o serviço, vai dar a escritura registrada. Não vai dar nada antes. Passou muito por aqui, até quando acertemos o lote do Queiroz lá, que era outra empresa que eu trouxe, 20 terrenos, todo mundo com medo. Então ele foi pago depois, mas saiu também. Então o Venceslau já está acostumado a fazer esse trabalho de registrar, que é o do cartório de registro de imóveis, que é o Rogério, de Venceslau Braz. Então é importante. Claro, a mesma coisa de uma moto, um carro. A moto, se ela vale 5 mil, com documento, sem documento, é 3 mil, 2 mil, e na guarda, na polícia toma. A casa não toma. Não vejo como tomar uma casa, ninguém vai tomar. Mas o carro, sem documento, não tem valor. O valor é outro. Claro que para poder estar organizado, poder fazer um financiamento, para poder até vender ou dividir, o valor é outro, muda. Porque com escriturado é bem mais prático. Acho que vale a pena as pessoas se esforçar e registrar. Porque um documento registrado tem outro valor, sem dúvida. Pelo menos, né, na Vila Nova tem um recibo, tem o IPTU, prova, né, prova também. Outra coisa que por causa mudou, o tamanho mínimo é 125, mas da lei de regulação fundiária, como estão há mais de 20 anos em cima, o tamanho não importa, 100 metros, 50 metros, 100 metros, registra. Então isso aí tudo foi feito para favorecer, para regulamentar a situação das pessoas. Então, sem dúvida, é o Brasil inteiro, não é nós aqui de Santana ou Paraná, é para o Brasil essa lei. Então precisa aí as pessoas, eu acho que o momento é agora, né? Vem uma firma importante para dar esse levantamento, para fazer a organização. Claro, nós estamos aí, né? Numeremos as casas, tem São José e Salto, não é numerado as casas. Hoje a Copel exige, não coloca a luz em sua casa se não tiver o número da sua casa. Eu não sei se eles arrumaram a cidade vizinha, mas aqui chega ali a carta que seja, hoje não usa muito, mas pelo menos é regulamentado. Até os próprios caras que trabalham no correio falam, aqui é bom para entregar as correspondências que acha. Entra na rua, está numerada as casas. Agora, o importante é vocês aí, uma pessoa tem, né? Uma casa, ou tem mais de uma, não tem problema. Para regulamentar a sua casa, onde a pessoa mora, né? É importante. E se puder fazer, eu achei muito importante que vai pagar depois na parcelado, né, Djalma?
ainda parcelado. Então, na verdade, você vai estar com um negócio legalizado. Sabe que a pessoa quiser financiar ou não quiser financiar, mas o preço é outro, sem dúvida. Você tem a valorização do imóvel é bem maior que sem registro. Recibo já é bom, PTU já é bom ali em cima, mas escriturado muda a conversa. Eu acho que o momento é esse, de pessoal, a prefeitura vai estar junto, vai estar fornecendo alguns documentos que precisa, também tem que fornecer algumas coisas, para poder a empresa estar atuando no nosso município. Então nós precisamos sim. Futuramente, assim que der certo também aqui, já vai dar certo aqui, temos a Campininha também. Lá também não tem é só recibo. Lá também precisa fazer a redução fundiária, mas loteamento novo é difícil. Só 2017 tem que ter 20 anos para trás. Então o cara monta lá, mas eu entro agora sem saber. Aí tem muitos loteamentos clandestinos aí, o promotor não aceita, estão fazendo aí. Mas é para ser notificado, é para pôr placa. Por placa, está lá, placa preta, né? Proibido. Tá para acontecer isso. Já teve reunião. Por quê? O cara abre o loteamento para ganhar dinheiro. Ele esquece. O que tem ali? Água, luz, calçamento, energia, coleta de lixo. Fica tudo para o município. E quem ganhou dinheiro? Quem fez o loteamento. Aqui não, de vocês foi aí, era da prefeitura já. Aqui era para ser hospital, no mapa, que tinha, sonhava com o hospital aqui. Mas foi indo, foi doando e está o povo habitado aí. Né? A rua Olaria já não sei como é que foi a história ali. Mas aqui eu sei que é assim. O campo ali, hoje também, não tem que estar vendo também, para nós regulamentar também aqui. Né, Djalma? O campo também tem que trabalhar em cima junto, para nós registrar também. Porque para pegar dinheiro do governo federal ou do estado tem que ter escritura. Hoje não consegue colocar nada ali, porque não tem escritura. Se eu posso pôr da prefeitura, mas do governo federal e do governo estadual precisa de escritura. Então a pessoa não sabe disso, acha que tudo é igual. Então como é que tem o fundamento, é importante, até a prefeitura não consegue investir. Quando eu ganhei aquela creche lá em cima, era para ter, tinha que ter 700 metros, tinha que ser perto. Eu simulei as casas para não perder, não tinha nenhum terreno do porte, podia fazer mais para baixo, mas não tinha nenhum lugar aqui embaixo que pudesse instalar a creche, porque precisava de escritura. E o único lugar que eu tinha escritura era o pátio da prefeitura, lá em cima. Então é sempre para saber como é que funciona. Tem coisa que aí não faz porque não quer, ou não. Tem esses problemas. Tem hora que não, se não tiver, a prefeitura, se não tiver, não pode pôr, o governo não dá dinheiro, porque também constrói em lugar que não é apto, não é documentado. Então tudo isso. Então para saber como é que é importante o documento para a família, para quem pretende ter sua casa. Eu acho que era isso, né? Está passado o recado, a mensagem. Até onde que eu sei é isso. Eu não sei tudo também. Boa noite a todos. Prefeito, muito obrigado pelas suas sábias palavras. O senhor tocou no assunto central. Sem documento, sem escritura, nada se faz. Nem no bairro e nem na casa. E esse é o nosso tema da conversa, no qual o prefeito já introduziu. Agradecemos, e o prefeito tem o seu compromisso nesse momento. Mas é muito importante hoje a gente debater esse assunto. Agradecer também ao secretário chamado João, colaborador, seu João, muito obrigado. E às famílias aqui presentes também, muito obrigado pela essa participação. Também quero apresentar aqui o nosso colega de trabalho, o André, que ajudará muito e conhecerá muito cada família com vocês, irá recolher inclusive a documentação quando for chamados para esse fato. E tem alguma autoridade, algum vereador ou algum secretário presente? O senhor gostaria de dar uma palavra? Secretário de Comunicação, chamado Marcos. Obrigado, Marcos, pela cobertura do evento. Então, eu gostaria de chamar esse assunto de regularização e audiência pública. Porque nosso objetivo aqui é regularizar os terrenos e dar para cada família, para cada morador,
o título de propriedade. E conversando aqui com o seu Natal Gentil, ele disse o seguinte: para mim faz 20 anos já que estou esperando, e para mim é a coisa mais importante da minha vida, ter a Escritura. Creio que nós vamos entender por quê. O fato é que vocês têm uma casa, a Deus pelo fato de ter uma casa, mas que agora queremos tê-la em nosso nome, queremos tê-la escriturada. E nossa empresa faz isso há mais de 30 anos, se especializando nisso, com mais de 150 profissionais. Hoje nós já entregamos mais de 15 mil títulos de propriedade para muitas e muitas pessoas no Paraná, Rio Grande e Santa Catarina. Sábado passado eu estava no Rio Grande, hoje uma equipe nossa em Santa Catarina e outra no Paraná. Então, e também aqui, né, na cidade de vocês, de Santana do Itararé. Agradeço a acolhida e vou explicar para vocês então o quanto é importante a gente entregar um título de propriedade, como essas fotos que eu estou mostrando aqui. Muitas famílias receberam o seu título pelo nosso trabalho, sempre em parceria com o prefeito e com a prefeitura. Porque esse trabalho, ele primeiro é feito por nós, mas é o município, é a prefeitura que aprova, que leva ao cartório e que depois emite o título de propriedade para vocês. Mas para que isso seja possível, para que hoje nós estamos começando um processo de 30 etapas, nós temos que explicar para vocês, entender como funciona e mostrar o quanto isso também é difícil se vocês não fizerem isso diante do que a lei diz, exige. Aqui mais famílias em todo o Paraná, Santa Catarina, que já receberam e estão recebendo os títulos de propriedade. Quero aqui destacar o seu Pedro. O seu Pedro está na foto aqui na frente. Ele, há 4 anos, recebeu o título de propriedade da minha mão e da secretária de assistência social de Ponte Serrada. Naquele momento, o seu Pedro, com 80 anos, ele falou na plateia e disse o seguinte: agora eu posso morrer feliz. E ninguém soube o porquê que ele falou isso. Ele, de fato, ano passado faleceu de Covid, e ele disse que eu posso morrer feliz porque eu posso trazer minha filha, fazer uma ampliação na minha casa, e posso, minha filha e minha neta, vir morar comigo. Esse era o desejo do seu Pedro. Ele morreu feliz de fato, mas com o título na mão, e agora a escritura, a sua filha ficou com a casa e a sua neta. Então é o desejo do seu Pedro, mas é o desejo de muitas famílias, acredito que também em Santana do Itararé, assim como o seu Gentil revelou para nós há pouco. Acredito que muitas famílias aqui querem isso. Outras famílias também, aqui no Paraná, por exemplo, a cidade que mais foi difícil para a gente trabalhar foi a cidade de Planalto. Por quê? Porque lá, há 40 anos, muitos prometeram para aquela comunidade de Barra Grande, onde o senhor aqui é o presidente da associação, e ninguém mais acreditava. Eles estavam já descrentes com os políticos, com as promessas de 40 anos. Sempre a cada eleição vinha um determinado candidato, prometia à beira da eleição que vai dar a escritura para eles. Passaram 40 anos prometendo. E aí, quando nós começamos o trabalho naquela cidade, nós sentimos muita dificuldade, porque já não se acreditava mais em ninguém. E aí, a gente entregou os títulos, e no dia que fomos entregar os títulos de propriedade, as famílias ainda assim não acreditavam. Só quando viram o documento na mão. É que nem São Tomé, tem que ver para crer. Mas conseguimos entregar 80 títulos naquela comunidade, todos praticamente receberam. E aqui outras histórias, né, de prefeitos, inclusive, que entregaram, foram... o prefeito aqui de vocês falou do Ministério Público.
Lá, esse prefeito também foi motivado pelo Ministério Público a fazer esse trabalho. E é muito importante destacar que aplicar a lei é muito importante, mas não é fácil. A gente tem que ter prefeitos como o de vocês aqui, que se motivam, que entendem e que sabem a importância disso no dia a dia das pessoas. Quero parabenizar o prefeito, que saiu para outro compromisso dele, pelo fato de ele estar assumindo, né, Tiago? Onde está o Tiago? Está lá no fundo gravando. Também, né, André? O quanto o prefeito aqui se envolveu, empolgado em regularizar a cidade inteira. Até o André foi na rádio, né, falando disso. Na semana retrasada, né, a gente fez uma conversa com o prefeito e eles mostraram claramente que querem regularizar o município de Santana do Itararé também. Então isso é um fato muito importante. Algumas prefeituras que a gente trabalha aqui no Paraná lançam programas, logomarcas, logo de governo, como é o caso aqui de Santa Maria do Oeste, e outras, né, que vão fazendo esse trabalho para o povo da sua cidade. É muito importante destacar que existe muita vantagem em ter um lote regularizado. Muitas vantagens. O prefeito falou várias, mas aqui eu quero destacar algumas. Primeiro, o imóvel dobra de valor. 50% é a valorização imobiliária entre ter uma escritura e não ter. Entre ter um título e não ter, a metade do preço. Dobra de valor. Isso imediatamente é o título emitido. Porque hoje ninguém mais quer ter um lote frio, irregular. Eles querem ter um lote para financiar, querem ter um lote para melhorar, para vender e tudo mais. Segunda vantagem, as famílias se sentem seguras, porque podem deixar isso para os herdeiros, pais, netos, para os membros da família. Outra vantagem também é o fato de que, como o prefeito disse aqui do lado, não dá para buscar recurso federal para o campo porque ele é irregular. Aqui eu boto um exemplo de uma cidade que aplicou a regularização, olha o antes e o depois. A vila, a rua, a quadra se modificam muito e em rápido tempo, porque aí as pessoas podem buscar a melhoria, o prefeito pode fazer melhorias também no entorno, na calçada, na rua, etc. Tem muita cidade que a água e a luz não estão instaladas. Por quê? É um loteamento irregular, a Sanepar e a Copel não podem ligar os seus pontos de energia e água, porque é proibido. Só depois da regularização isso se torna possível hoje diante das leis. E aí, muitas famílias no Paraná moram em situação precária, sem luz, sem água no seu nome. Essa lei, de fato, é nova, surgiu em 2017, e antes dela era necessário ajuizar uma ação que era caro, que era demorado, e hoje, se nós fizermos um trabalho em mutirão com todo mundo junto, nós conseguimos regularizar esses lotes e essa rua e essa quadra inteira. E isso é uma novidade da lei, é trazer a regularização de uma vez só para todos, não como uso capião, que um entrava na justiça, depois de 10 anos conquistava o título. Essa lei, ela é ampla, ela também trouxe fases, são 4 etapas. A primeira tem que juntar a documentação de todos, fazer a parte de engenharia e topografia, as assinaturas de muita gente e depois no cartório, sendo que a lei exige no mínimo 172 dias de prazo para tudo isso terminar. Isso é um pouco mais de 6 meses.
Então, é possível regularizar de 6 meses a 1 ano uma rua, um bairro ou um loteamento. É importante destacar que a maioria das pessoas não vão pagar nenhuma taxa de cartório, exceto aquelas pessoas que têm mais renda do que 5 salários mínimos. A pessoa que tem renda familiar acima de 5 salários mínimos, lá no cartório em Venceslau, é uma taxa que tem que ser paga. Mas não é uma taxa alta, é uma taxa que varia conforme o valor do terreno de cada morador. Mas o cartório exige pagamento para essas famílias. A maioria das famílias daqui em Santana do Itararé, lá em Venceslau, onde a gente trabalha, lá em São José, tem renda abaixo de 5 salários. Estão isentas, então, desse pagamento, da taxa do cartório. É muita reunião que se faz, as famílias precisam participar, a prefeitura também. Esse momento que nós estamos participando é a audiência pública, por isso é importante vocês assinarem a lista de presença. Nós vamos criar um grupo de trabalho, onde a gente vai colocar toda a informação, inclusive de hoje, ao alcance de vocês. O nosso próximo passo será coletar os documentos de cada morador que tem interesse aqui no bairro, né? Então nós vamos achar uma data, vamos coletar documentos de cada um, de cada uma, e eu já vou explicar que documentos são esses. A gente tem que fazer todo o mapa, fazer o processo, fazer a reunião. Vocês receberam uma ficha de cadastro branca que está na mão de vocês, podem pegá-la. Essa ficha branca está tendo que ser preenchida, entregue na data, e atrás, no verso, tem a relação de documentos. Na frente é o preenchimento do cadastro e no verso é a relação de documentos. Os documentos que vocês precisam entregar são muito importantes, mas simples, coisa que você já tem em casa. Por exemplo, identidade, CPF do casal, o contrato de compra e venda do terreno, a água, a luz, que vocês já têm, e também a certidão de casamento ou de nascimento de vocês. Então, são documentos simples que vocês têm em casa, que vocês têm que entregar num determinado momento que nós vamos avisar a data, para que todos entreguem no mesmo dia. Aí a gente tira a foto dos documentos e do cadastro que vocês estão em mãos preenchendo. Então, não tem mistério na documentação. E se vocês têm IPTU, se paga IPTU, levante a mão aqui quem paga IPTU. Também tragam esse IPTU, a folha do IPTU, porque nós também anexamos como prova de posse do terreno de vocês. É mais um documento importante que vai acabar anexando ao pedido de vocês da escritura do terreno. É muito importante também receber uma folha amarela, está na mão a folha amarela. Essa folha amarela, ela serve para colocar no dia que vier a topografia medir o lote, é o dia que vocês vão afixar essa folha com o nome de vocês e o telefone para medir o terreno, medir a casa, medir a sua moradia. Então, a ficha de cadastro branca para preencher e entregar. A ficha amarela é o dia quando vem a topografia, medir o terreno, o lote. E nós vamos avisar isso tudo no grupo de trabalho da regularização dos terrenos, certo? Então fiquem atentos e será avisado. Vocês também receberam uma revista para vocês lerem em casa, que basicamente expõe o nosso trabalho e muitos resultados de sucesso que a gente tem em muitas cidades do Paraná,
de Santa Catarina, e vocês vão ver quanto regularizar é possível e benéfico para as pessoas. Também tem depoimentos de prefeitos que apoiam esse trabalho e acreditam nesse projeto como o prefeito de vocês. Então, leio essa revista, preencho esse cadastro e esse material. E a relação de documentos eu já expliquei. Essa relação é muito simples, mas é importante que tudo que foi dito vocês tragam. Não deixem de trazer nenhum documento. Mas tem mais um documento que eu esqueci de falar, porque é o documento da renda. A pessoa que recebe um salário traz o comprovante de renda. A pessoa que não recebe salário, ela declara a renda que tem. Mas nós precisamos saber da renda do casal, por causa dos 5 salários e da taxa do cartório. A gente precisa saber se essa pessoa vai ser isenta ou não, se a pessoa é RIURB específica ou se ela é social. Então, a renda é também muito importante de comprovar. É muito importante dizer para vocês que no final desse trabalho todo, o nosso produto, a nossa grande alegria é entregar o título de propriedade, que é uma matrícula regularizada, registrada no cartório de registro de imóveis, onde vai conter o nome de vocês, os dados do terreno e da casa e também os benefícios que você vai poder ter com isso. Então, essa matrícula já sai registrada no seu nome, não precisa fazer nenhum outro processo, porque tudo já está concluído para você, para a sua família, no nome do casal. É muito importante destacar isso, que esse é um trabalho bastante difícil, mas possível para a sua família. Aí é possível melhorar a casa, fazer uma casa nova e outros benefícios. Os documentos que eu acabei de citar, que vocês têm que trazer, são todos que vocês já têm, a não ser que precisa atualizar a certidão, o estado civil, porque aquela certidão de casamento muito antiga, aquela certidão de nascimento já rasgada, eu acredito que vocês poderiam trazer mais atual possível, né? Algumas pessoas podem ter perdido, aí tem que solicitar uma nova, pode solicitar aqui no cartório daqui, que ele manda buscar aonde você nasceu ou casou, sem nenhum mistério, nenhuma complicação. Os cartórios estão todos interligados, né? Se você nasceu lá no interior do Paraná e veio morar para cá, o cartório vai buscar essa certidão e trazer na tua mão para que nós possamos receber a certidão atualizada de vocês, né? Assim vale do casamento, assim vale do nascimento. Se vocês só moram juntos, né, mora só junto, unido, não tem problema. Você declara e traz a certidão de nascimento. No final, aqui a gente vai abrir as perguntas para vocês perguntar o que vocês tiver dúvida e vamos esclarecer cada dúvida que você tenha, certo? Eu só termino a apresentação, eu já passo a palavra para vocês falarem e tirarem as suas dúvidas e talvez, se não quiser falar no público, podemos conversar no privado, porque às vezes são informações pessoais, né, que a pessoa não queira se manifestar. Mas quem é casado em regime parcial de bens, traz a certidão de casamento. Quem é casado em regime universal de bens, aí também tem mais um documento, que é o pacto antinupcial, que precisa providenciar e trazer. Normalmente as pessoas não têm esse documento. Às vezes ela tem, às vezes não, mas também é um documento simples, que é para quem é casado em regime universal de bens. Mas isso tudo a gente vê depois, quando você trazer. A água, a luz, já falei, né? Esse trabalho, ele é um trabalho que cada morador faz adesão voluntária, mas os benefícios, obviamente, são muito grandes.
o custo desse trabalho. Nós cobramos, André, aqui na região, aqui nessa cidade, o valor de quanto para cada morador? Então, nós cobramos o valor de 2 salários mínimos no dia somente quando vocês receberem o título de propriedade. Esse valor de 2 salários mínimos é o mesmo que a gente cobra no interior do Paraná, em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. É um padrão que a gente cobra só no dia da entrega da matrícula, e esse valor de 2 salários as pessoas podem parcelar. Por exemplo, em 10 vezes, em 20 vezes, em 15 vezes. Ou seja, hoje, 2 salários é R$ 2.600, mais ou menos. Isso pode ser parcelado em 10 vezes, de R$ 260 por mês. Ou em 15 vezes, um pouquinho mais de R$ 200 por mês. A partir de quando vocês vão receber o título de propriedade. Nada se paga antes, nem um centavo se paga nada antes, só depois que receber. Mas eu vou dar uma dica. Como vocês sabem e querem a escritura, e vão fazer esse pagamento, muitas pessoas se organizam fazendo uma poupança, guardando R$100 por mês, porque quando chegar o momento de entregar a escritura juntamente com o prefeito de vocês, vocês já vão ter pelo menos a metade desse valor guardado tranquilamente para pagar esse custo da empresa. Então, é uma dica. Muitas pessoas acabam pagando até à vista porque guardaram esse valor. Isso é muito comum acontecer. Lá em São José, por exemplo, numa vila que a gente está regularizando, as pessoas já disseram, quando vier o título, a gente quer entregar antes do Natal, eles vão pagar à vista, porque foram guardando o dinheirinho já faz quase 1 ano. Então, é o mesmo valor lá, é o mesmo valor aqui, é o mesmo valor em Venceslau, né? Venceslau Brás, onde a gente tem um grupo de trabalho. Mas, agora, para finalizar, e que eu expliquei uma parte desse trabalho, eu preciso fazer uma pergunta para vocês antes que vocês façam para nós as perguntas, que é o seguinte: esse trabalho, ele depende da vontade de vocês. Ninguém faz se não quiser. Mas se quiser, a gente precisa saber. Assim como eu fiz recentemente lá na cidade de Blumenau, a gente fez agora aqui recentemente em Venceslau, a gente precisa perguntar se vocês querem, diante das condições apresentadas, fazer a regularização e ter o título, a escritura no seu nome. A gente precisa saber se vocês querem ou não. E vocês querem fazer esse trabalho? Gostariam de ter escritura no seu nome? Sim? Se sim, então eu peço que vocês levantem o folder, a mão, a ficha amarela, bem alto, para a gente registrar esse momento. Se vocês quiserem, para a foto, né, ficar registrada, fica bem alto, então pode aumentar a mão. E uma salva de palmas para vocês. Uma Viva Santana do Itararé, então, pela decisão. E agora eu vou passar para o André e para o secretário, para o servidor, para conduzir as perguntas que vocês tenham, porque nós não queremos que vocês saiam daqui sem nenhuma dúvida. Ok? André, conduza aí. Quem quer iniciar? Alguém tem alguma pergunta? Tá. Como é o nome dele? Opa. Nome? Tipo, a pessoa tem uma casa, daí ela não tem renda fixa na hora do pagamento. Será que o CRAS, a prefeitura, ajuda essa pessoa?
Essa resposta eu não sei dizer, né? Porque eu não tenho essa informação. Normalmente as prefeituras não pagam, né, para as famílias. Normalmente não pagam, né? As pessoas mesmo se bancam, né? Mas eu não sei responder essa informação. Mais questões? Alguém mais gostaria de perguntar? Levante a mão. Tem uma casa lá em cima. Lá tem como eu fazer escritor também? Ai, por favor. Ela está perguntando o seguinte, como é o nome da senhora? Rosineia. Ela está dizendo assim, o meu filho mora em outro bairro, ele também pode fazer escritura? O prefeito disse o seguinte, quando terminar esse bairro, ele quer começar o próximo, e ele quer regularizar a cidade inteira. Então a resposta é sim, quando chegar lá no momento do bairro onde o seu filho mora, também ele vai ter a oportunidade de fazer. Sim. Saber o terreno meu é mais ou menos 9 por 40. E daí é mais a metade mais ou menos. O valor é o mesmo daí para a escritura. Então, a pergunta do senhor, como chama? O Sidney perguntou o seguinte, o meu terreno é 9 por 40 e da minha sobrinha é menor. Tem algum problema sobre isso? Toda matrícula emitida, todo título emitido vai pagar o mesmo, independente do valor, se é maior, se é grande, se é pequeno. E também não tem restrição de tamanho de terreno, não tem restrição. Se o terreno for só de 200 metros ou se for de 1.000 metros quadrados, o valor é o mesmo e não há impeditivo. Por exemplo, o meu terreno é de 4.000 metros quadrados e eu moro aqui na beira do bairro. Tem problema? Não. Pode fazer também o seu cadastro e a regularização. Assim como também quando ele é pequeno. Então não tem qualquer metragem de terreno, pode ser regularizado. Inclusive, né, até conversava com o Tiago lá no início, quando tem 3 lajes, mora uma família embaixo, uma família no meio e outra família em cima. Isso também pode ser regularizado, um título para cada família, mesmo que elas ocupem o mesmo terreno em 3 andares diferentes. Muito comum em cidades um pouco maiores, onde os terrenos são pequenos e caros, né? Isso também é possível. A lei trouxe esse benefício de regularizar. Tá bom? Obrigado, Sr. Sidney, pela pergunta. A gente comprou um terreno desse meio com meu cunhado. A gente pagou 3.500 cada um. E ele tem fazido uma coisa e ele fazia do outro. Eu gostaria de saber se a escritura Como não? A Ângela perguntou o seguinte: eu tenho uma casa e o meu cunhado tem uma outra casa do lado. O terreno é pequeno. É possível regularizar? Vai sair no nome de quem a escritura? Então, uma escritura vai sair para a Ângela e outra diferente, separada, porque são 2 casas para o cunhado dela. Então são 2 escrituras. Tá bom? Obrigado, Ângela. A pergunta é a mesma que o Sidney acabou de fazer para o senhor. É. A mesma? Qual é? Então, aqui, como dissemos antes, outros bairros também vão ser atingidos. Porém, vamos esperar a reunião naquele bairro onde o prefeito vai atender também outra demanda. Tá bom? Tem outro quadro, o sítio da vida. Tem a casa do amor, tem o quadro e tem o terreno vago para cima. Então eu quero organizar. Só lembrei de uma informação agora que eu acabei esquecendo.
Nós vamos organizar um dia para coletar a documentação de vocês. Provavelmente vai ser num sábado. Vai ser num sábado, aonde a gente vai chamar vocês. A gente precisa, nesse sábado, provavelmente não, talvez no outro sábado, certo? Não neste, mas no próximo sábado, aonde o André, cadê o André? Aqui, André, vem aqui, vai organizar a coleta de vocês. Neste sábado, a gente precisa de um espaço. A minha pergunta: será que esse local aqui a gente pode usar para coletar a documentação de vocês? Esse prédio, uma sala, será que a gente pode usar para coletar a documentação do povo aqui do bairro, nesse local? Pergunta. Sim. Então, podemos convencionar aqui nesse local? Aqui neste espaço? Todo mundo sabe aqui, fica próximo, né? Então, não neste sábado, André, o outro sábado, a gente convenciona, já está definido, só vamos criar o grupo e reforçar que no próximo sábado a relação de documentos apresentados será coletada de vocês e vocês entregam então essa documentação, tá ok? A gente vai começar de manhã, tipo assim, 9 horas, né? E vai até mais ou menos 1 da tarde. Aí a gente vê se precisa estender, a gente coloca lá no grupo, ó, vamos estender mais 1 hora, porque ou não puderam vir, ou não conseguimos atender todo mundo. Aí a gente vai, mas geralmente um sábado a gente consegue coletar a documentação de todas, porque é só bater a foto do documento de vocês. Então, vocês têm ainda praticamente 1 semana e meia, vamos supor quase 15 dias, para juntar a documentação que vocês têm em casa. É tranquilo, nossa experiência diz que isso é bem tranquilo. Eu acredito que vocês juntem numa pasta, pode botar dentro da revistinha, né? A revista de vocês, mas pode botar no dia, vocês tragam, e no próximo sábado não, no outro a gente então coleta documentos, tá ok? Então, agora eu vou dizer para vocês que eu agradeço muito a presença de todos vocês. Vou conversar aqui no particular com as perguntas que vocês vão tendo, né? Dúvida, pergunta individual. Vou atender cada um que quiser. Mas, a princípio, então, agora a gente encerra, né, a parte oficial, porque isso é uma audiência pública. Encerrada, então, passaria a palavra para o servidor público, também da sua palavra, e dar a boa noite a todos de encerramento. Convido, então, ao senhor fazer uso da palavra e seu João, né, encerrar o ato da audiência. Então, boa noite a todos e Deus abençoe a cada um. Obrigado.